Logo que todos os homens e os chefes em ordem ficaram, põe-se em marcha os troianos com grita troante quais pássaros, do mesmo modo que a bulha dos grous ao céu alto se eleva, no tempo em que, por fugirem do inverno e da chuva incessante, voam com grita estridente por cima do curso do oceano, a geração dos pigmeus, conduzindo o extermínio e a desgraça, para mal surge amanhã a batalha funesta iniciarem. Canto terceiro, Ilíada, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, ao mito grego, às divindades, aos heróis e suas gestas, fazendo com que a gente possa conhecer mais dos assuntos relacionados ao mito grego, saindo daquele senso comum que muitas vezes nós observamos em muitos textos que acabam divulgando a mitologia, mas por sua vez também acabam simplificando assuntos que são tão importantes, tão interessantes, significativos para a constituição e construção da mentalidade da sociedade ocidental humana. Então, hoje nós estamos aqui trazendo uma continuação em relação à deusa Hera. Então, hoje nós estamos iniciando, eu tinha comentado, pontuei todas as situações de confronto e de perseguição que eu localizei no mito grego. Então são 20 episódios relacionados à perseguição de Hera, mas aquilo que eu acabei comentando agora num certo momento, a gente vai observar que essa perseguição de Hera não se deveu apenas por ciúme da divindade em relação a alguma figura com qual Zeus tenha se interessado, tenha se relacionado ou tido algum filho. Não. A gente vai observar claramente que existem questões que são bem pontuais. Tem essa questão da construção do mito relacionado à perseguição às amantes de Zeus, mas o mito de Hera em relação a essa situação de perseguição é mais do que isso. E aí, consequentemente, eu vou trazer também futuramente um assunto que se relaciona com essa questão da perseguição, que é a questão da híbris, que é o descomedimento, tá? Então, nessa minha pesquisa aqui, eu encontrei, aliás, esses quatro momentos que eu vou trazer hoje aqui no nosso conteúdo, estão relacionados exatamente a aspectos de híbris, o descomedimento. Então, em alguns momentos no mito, personagens, fossem heróis, fossem indivíduos comuns, eles poderiam se sentir além daquele tamanho ou daquele comportamento que seria adequado em relação ao contato com a divindade. E não apenas Hera, mas muitas divindades, muitos deuses puniam a impiedade humana com castigo, com transformação ou morte. Então, hoje a gente vai tocar, como eu disse, 4 temas que estão relacionados não à perseguição do personagem porque esse personagem se interessou ou se relacionou com Zeus. Não, estão relacionados à híbris, exclusivamente à híbris, né? A híbris está relacionada a aspectos de divindades alegóricas. Ela obviamente não foi cultuada, mas ela está ali, ela seria uma espécie de gênio, uma divindade mais encostadinha nos seres humanos, e muitos mitos que tratam da questão da híbris fazem uma correlação dela com as eríneas, que são divindades perseguidoras dos crimes contra o sangue, de crimes parentais, tá? Quando é tratado a híbris, é tratado a atitude, não é tratado ela como um personagem divino. Então não existe uma personificação tão clara em relação a ela como a gente vai encontrar com as divindades, como as eríneas, que são as divindades que são perseguidoras dos crimes contra o sangue. Mas enfim, então hoje eu vou trazer aqui são 4 situações, um com uma personagem chamada Cide, depois eu vou trazer um personagem que é a Gerana,
Depois eu vou trazer um casal, que é o Politecnos e Aedon. E por fim, as Proétides ou as Prétides. Então são 4 situações que se envolveram com Hera, e ela acabou perseguindo de uma maneira ou de outra esses personagens, e a gente vai observar nos contos o que aconteceu. Então, se você chegou aqui por uma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações, faça algum comentário, faça alguma reação. Se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, apresente o canal. No caso, por exemplo, de alguma pergunta que você queira fazer, algum comentário, isso é super importante para o impulsionamento do canal. Então o YouTube vai entender que o assunto é relevante e ele vai acabar indicando o canal Mitologia Grega de A a Z para outras pessoas e, consequentemente, o canal vai crescer. Eu agradecerei se você fizer isso. Bem, então vamos começar aqui pela personagem Cid, né? Então, Cid, ela é esposa de um personagem. Ela, na verdade, o esposo é mais importante no mito, acaba sendo mais do que ela, porque ela foi casada, se relacionou com Órion, o caçador, que é um gigante. Órion não é aquele gigante que está lá na gigantomaquia, né? Órion seria um gigante intermediário, ele não era tão grande, ele não era tão monstruoso quanto os gigantes filhos de Geia, ainda que em algum momento ele seja considerado filho de Geia, mas em geral ele é tido como filho de Poseidon, que no caso de Poseidon, e a gente vai ver isso no conteúdo dele, aqui no final do conteúdo de Hera, vai ser o próximo personagem mitológico da Grécia que a gente vai comentar, é que Poseidon quase sempre gerou monstros. Então, Órion, ele vai ser um caçador monstruoso, só que ele era muito belo, era muito bonito, e ele vai atrair as atenções de algumas personagens, né? A gente sabe que ele vai atrair Aurora, e ele vai atrair também uma divindade que chegou a pedir afastamento de qualquer tipo de figura masculina, que é a Ártemis. Ártemis chegou a ser apaixonada por Órion. Mas no caso aqui que nos interessa é que Cid, ela foi casada com Órion, tendo 2 filhas, na verdade, chamadas Menipe e Metioca. Essa personagem, ela começou a se considerar mais bela do que a deusa Hera, dizendo que, de fato, Hera perdia em importância e em atenção para ela. Uma coisa que acontece, e de modo que eu não encontrei em outros relatos da mitologia, é que, sabendo desse descomedimento em relação a ela, Hera precipitou Cid no Tártaro. Eu não encontrei, durante as minhas leituras, no decorrer dos anos, inclusive, nenhuma outra situação em que Hera chega a arremessar um personagem no Tártaro. A gente sempre sabe que quem arremessou, por exemplo, os grandes criminosos no Tártaro foi Zeus. Então, esse personagem Cid, ela vai ser arremessada no Tártaro por sua impiedade, pela sua híbris, pelo seu orgulho, querer se fazer superior à divindade. Em relação a essa questão desse descomedimento em relação à divindade, a gente sabe que isso não é apenas uma prerrogativa da mitologia grega. Nós sabemos que havia todo o próprio aspecto da construção religiosa. Uma das coisas que era determinante para as culturas antigas e também até para as religiões contemporâneas é a forma correta de se aproximar, de se apresentar diante da divindade. Então existem regras dentro das religiões que comentam, que citam, que alertam que você não deve se apresentar diante da divindade de qualquer jeito, se comunicar com a divindade de qualquer jeito. É preciso que haja um respeito. E no caso de Cid, ela, de forma desmedida, destemperada, ela chega a atribuir a si própria mais beleza, mais importante que a maior divindade feminina do Olimpo, e aí acabou pagando o preço por esse orgulho, por esse descomedimento, sendo arremessada no Tártaro. Bom, a próxima personagem que a gente vai comentar aqui agora, que eu vou comentar, é a Gerana,
que tem uma conexão com a leitura que eu fiz no começo aqui da Ilíada em relação aos pigmeus e os grous, tá? que são aves, né? São aves migratórias. E quem é que foi Gerana? Gerana, ela é uma pigmeia. Vou colocar apenas um parêntese aqui. Os pigmeus na antiguidade, eles eram considerados povos mitológicos, né? Então a gente aqui está como se fosse um mito dentro do mito. Havia a possibilidade, a gente sabe que houve um trânsito intenso de comércio, de guerras, só que no caso da própria África, e entrando mais para a parte mais continental, mais na África Central e ao Sul, havia uma grande dificuldade de chegada de aventureiros, de comerciantes, navegadores, traficantes, e, consequentemente, tudo que chegava nos centros maiores chegavam com a história do telefone sem fio. Então, a ideia da existência dos pigmeus, ele entrava na mentalidade dos povos antigos, e no caso aqui dos povos gregos, dentro da mais completa compleição fantástica. Tanto que a palavra pigmeu, etimologicamente, quer dizer 13 polegadas. Então era como se eles fossem liliputianos, né? Não sei se alguém conhece a história das viagens de Gulliver. Então, há os liliputianos, que eram figuras pequenas, pequeníssimas. Então era mais ou menos como se entendia que os pigmeus eram. Isso no aspecto mitológico. Claro que a gente sabe que os pigmeus existiram e existem. Eles são uma etnia dentro dos povos que residem, que moram na África. Eles têm uma compleição menor. Só que quando chega nessa história, como eu tinha comentado, o telefone sem fio, eles chegam sendo vistos como se fossem verdadeiros seres humanos em miniatura, tá? E aí o mito conta que havia essa mulher, a Gerana. Alguns textos dizem que ela era uma rainha, outros dizem que ela era uma figura de proeminência no povo pigmeu, e que o povo pigmeu ele dava mais importância a ela por sua beleza do que o culto às divindades, entre as quais se encontrava Hera. E ela acabou encarnando também essa importância, se considerando mais importante que a própria divindade. Então, esse descomedimento, essa impiedade chega até Hera e ela acaba sendo transformada num grou. Ela vai ser mãe de um personagem, que é um personagem chamado Mopso. Esse Mopso, ele não é o adivinho Mopso, né? Então o Mopso, ele é um personagem grego que tem uma importância grande dentro do mito, a gente vai chegar a comentar depois. Então são dois personagens diferentes. Esse Mopso, filho de Gerana, ele não tem uma importância dentro da mitologia. Ele vai apenas compor a história dessa rainha, ou a história dessa mulher tão importante assim. E ela sofre uma metamorfose, diferentemente do que aconteceu com a Cid, em que a Cid foi arremessada ao Tártaro. No caso de Gerana, ela foi transformada no grou. E aí surge um conflito, porque ela tenta se aproximar do povo para rever o filho, e isso não foi interpretado bem pelos pigmeus. Então surgiu uma história de que os grous e os pigmeus eles tinham batalhas, em que Homero chega a fazer uma correlação entre a disputa, a guerra dos troianos e os gregos, ou os gregos e os troianos, com os grous e os pigmeus, ou os pigmeus e os grous. Os próximos personagens, na verdade, eles não são mas é um casal, que é o Politecnos e a Aedon. Então, são personagens... O Politecnos ele tem uma importância nessa história secundária. Ele vai entrar na história depois. No caso, a mais importante aqui, de fato, é a Aedon. E quem é a Aedon, né? Então, ela é filha de Pandareu, e ela foi casada com um herói, que é o Zeto. Zeto e Anfião, gêmeos. Anfião foi casado com Níobe, que é uma personagem que leva a híbris ao extremo, né? Então, houve um conflito que Níobe provocou com a deusa Leto, que acabou envolvendo Apolo e Ártemis. E aí, no caso de Aedon, Níobe tinha vários filhos,
E o mito conta que Aedon tinha um filho só, que é o Ítilo. O que é que ela fez? Ela acabou querendo matar um filho de Níobe e, sem perceber, ela acabou matando o próprio filho. Ela ficou tão desesperada com a situação, tão desesperada, que os deuses compadecidos decidiram tomar uma atitude. E Zeus transformou ela no rouxinol. Esse é o mito de origem do rouxinol. Mas o mito que tem a ver com, no caso, com Hera, porque esse não tem de fato, esse é apenas uma perfídia que aconteceu dela em relação à concunhada Níobe, tem a ver exatamente com a sua relação com o casal, que é o Politecnos e ela. Pois bem, eles eram um casal muito feliz, eles viviam de maneira muito tranquila. O Politecnos, ele era um artesão, ele era uma espécie de carpinteiro, e ela era uma tecelã. E viviam tudo muito bem, eles cultuavam as divindades, os deuses de maneira muito correta e tudo mais. Até que, achando que estavam vivendo uma perfeição, eles começaram a se achar mais importantes do que Zeus e Hera. Então, ele sendo mais importante do que Zeus e ela sendo mais importante do que Hera. Chegou aos ouvidos de Hera essa história, essa híbris, e Hera chamou uma personagem que no mito sempre que aparece e provoca situações difíceis, que é exatamente quem? Eris, a discórdia. E Eris chegou lá, se instalou no ateliê dos dois, e aquela convivência, aquela harmonia começou a se transformar em competição. E eles tiveram uma ideia ruim. Eles decidiram fazer uma espécie de aposta que quem fizesse uma atividade mais rápida do que a outra ganharia e receberia de presente um escravo. Então, Politecnos começou a produzir algo, ele inclusive ele construía carros, e a Aedon ela começou a tecer um tapete, né, uma peça. E aquela competição entre o casal, aquela competição, até que a Aedon, instigada por Hera, ela acabou ganhando. Consequentemente, ela ia ganhar um escravo ou uma escrava. E o que Politecnos fez? Ele foi até Pandareu, ele foi até a residência do sogro, ele foi até o palácio do sogro, a casa do sogro, e ele disse assim que a esposa estava com saudade da sua irmã mais nova e ela gostaria muito de ver essa irmã, se tinha algum problema de levar a moça lá para ser vista pela esposa. E o sogro, o pai das moças, não achou nenhum problema e liberou essa menina para ela ser liberada. O nome dessa personagem é a Kelidon, ou Kelidon. No caminho, o que o Politecnos fez? Ele espancou a cunhada, ele abusou sexualmente dela, abusou fisicamente de todas as formas possíveis, cortou o cabelo dela, destruiu a moça, vestiu ela com uma roupa que era característica das escravas. Ela chegou tão desfigurada que a irmã não reconheceu ela. É como se fosse uma escrava e ali ela foi jogada lá para servir a sua senhora. Ela não desconfiou nada, a Aedon não desconfiou nada. Até que num certo momento, a Kelidon estava fazendo uma oração aos deuses para que os deuses ajudassem ela, e a Aedon escutou a oração. E aí percebeu que era exatamente quem? A irmã que estava ali. Então ela pediu desculpa, pediu perdão à irmã e decidiram se vingar de Politecnos. O que a dupla fez? O casal, eles tinham um filho, que era um moço chamado Itys. Eles mataram Itys, esquartejaram Itys e serviram Itys em banquete para Politecnos, que comeu sem perceber que estava comendo a carne do próprio filho. Essa situação foi descoberta logo depois e as duas foram perseguidas. Ele saiu louco atrás da esposa e da cunhada, né? E elas foram se refugiar exatamente na residência de Pandareu. Chegando lá, contaram o que tinha acontecido e quando Politecnos ele chega, ele foi aprisionado pelo sogro e pelos cunhados, que deram uma surra nele. Ele foi embebido, ele foi banhado em mel e jogado no campo
para com que os animais, moscas, vespas, atacassem ele ali. Vendo a situação do marido, a Edom se condoeu, então ela desamarrou ele, ela limpou ele, e quando essa história desse resgate, o Pandarel ficou sabendo juntamente com seus filhos, eles acabaram, por sua vez, agora perseguindo o casal. E a coisa chegou a tal ponto que os deuses decidiram fazer uma intervenção e eles acabaram sendo todos transformados em animais. Então, aqui o Pierre Grimald ele diz que Zeus teve pena da família atormentada e transformou todos em pássaros. Pandarel tornou-se uma águia do mar. A Harmótui, que era a mãe de Aedon, foi transformada num Alcione. Politecno em um pica-pau. O irmão de Aedon foi transformado em polpa. Aedon foi transformada num rouxinol. E Quelidon foi transformada numa andorinha. Então, passado toda a situação mais trágica, então eles todos foram transformados em animais. São mitos de origem, né? Então, no caso aí, eles foram punidos até um certo ponto, mas depois, por uma ação de Zeus, se condoendo com a situação da família, todos foram transformados em animais, inclusive a própria Aedo. Bem, e finalmente as Proétides ou as Prétides, elas são as filhas de um herói chamado Preto. Eles fazem parte, ou elas fazem parte de um grupo de personagens no mito que estão associados, que estão ligados a descomedimentos antigos, tá? Então, Preto é irmão de Acrísio, né? Acrísio é o avô de Perseu, que é uma espécie de antepassado, é um antepassado de Héracles. Então, esses dois, o Acrísio e o Preto, eles se odiavam, segundo o mito, desde o ventre da mãe. Então, Acrísio vai se desenvolver num local e o Preto vai se relacionar com uma mulher chamada Estenebeia. E eles vão ter 3 filhas. Alguns relatos dizem que eles tiveram duas meninas, que é a Lisipe e a Ifianassa, e há outros relatos que dizem que elas tiveram 3 filhas, na terceira chamava-se Ifione. O que aconteceu? Aconteceu a híbris novamente. Quando elas se tornaram moças, elas começaram a dizer: essa situação é na região de Argos, tá? Argos é um dos locais, como a gente já viu, se a gente voltar um pouco a nossa memória, a gente vai recordar que Argos era o local onde havia o mais forte culto à deusa Hera. E também o mais magnificente templo de Hera que tinha lá, na região da Argólida, né? Então, o que é que as princesas começaram a dizer? Começaram a desdenhar do culto de Hera, começaram a dizer que no palácio delas tinha mais ouro, tinha mais riqueza do que no próprio templo, e chegaram ao ponto da híbris das híbris. Elas começaram a tirar peças que eram dedicadas à deusa para elas usarem como adorno. Elas começaram a roubar objetos e isso deu muito ruim. O que é que aconteceu? Existem alguns relatos que são bem diferenciados. Uns dizem que Hera mandou uma doença de pele terrível. Aliás, Hesíodo, num dos textos mais antigos que a gente pode encontrar, que é o Catálogo das Mulheres, esse texto ele procura associar condições mentais com situações de problemas de pele. E elas foram acometidas por uma doença de pele terrível, que fez com que elas ficassem cobertas com escamas brancas. Era chamada de... essa doença é chamada de lepra branca, e era de uma comichão interminável. Elas ficaram se coçando, elas perderam os pelos, elas perderam os cabelos, e era tanta coceira, era tanta dor, tanto problema, que elas acabaram enlouquecendo. A gente pode entender e recordar também que a loucura era a liça pousava na cabeça da pessoa ali e a pessoa enlouquecia. Outros relatos dizem que elas acabaram achando que eram animais e começaram a errar pelo campo. Elas saíram desvairada, achando que eram novilhas, tá? Então elas não paravam. O pai Preto ficou
sem saber o que fazer. Então chegou no palácio dele um adivinho, que é o Melampo, dizendo que poderia perfeitamente curar elas, desde que o rei desse 1/3 de suas terras para ele. O rei achou o preço exorbitante e não quis. Ele disse, olha, o problema só vai se agravar. Eu tenho a solução, mas só vai se agravar. E o tempo foi passando e a condição delas foi piorando cada vez mais. O Melampo volta para o palácio para falar com o rei. Dessa vez ele já trouxe um irmão, que é o Bias, e disse aí, decidiu, agora não é mais 1/3, são 2/3. E o rei estava tão desesperado que ele acabou aceitando a proposta. Então esses dois homens, esses dois irmãos, né, que é o Melampo e o Bias, eles foram atrás dela. Uma delas, a mais nova, acabou morrendo de exaustão, que é exatamente a Ifínoi, ela morre de exaustão. Bem, no final dessa perseguição toda, elas foram capturadas. Melampo usou uma erva, deu banho nela, que é o Eleóboro, e elas foram curadas e casaram com eles, inclusive. Cada uma se casou com um dos irmãos, né? o Melampo e o Bias. Então elas foram purificadas e foram residir em outro canto. Então é mais uma história relacionada à questão da híbris, só que nesse caso aqui, essa ação delas em relação à híbris teve um final que foi um final satisfatório. Elas foram purificadas, né? Então, curiosamente e significativamente, quem conseguiu fazer essa purificação foi exatamente um sacerdote, né? Um adivinho. E também entra aqui uma questão terapêutica, né? Que é o aspecto do banho, um banho purificador, do qual ali aquela doença de pele, ela foi eliminada. A gente pode inclusive encontrar diversas situações, inclusive dentro dos próprios textos, tanto da Bíblia judaica quanto da Bíblia cristã, que estão relacionando a curas a partir de intervenções divinas, mas também com banhos, bem parecido com o que a gente encontrou aqui nesse mito das Proétides ou das Prétides. Bom, então vamos encerrar por aqui. Então essas são as 4 primeiras situações das perseguições que Hera promove contra esses personagens. E vamos, obviamente, dar continuidade. Nós temos vários para nós abarcarmos aqui, para nós entendermos. Bom, então se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Seja muito bem-vindo sempre ao canal Mitologia Grega de A a Z. E vou pedir que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações para que todas as vezes que eu publicar um conteúdo você vai ser avisado. Esse é o nosso 100º vídeo, né? Então chegamos ao vídeo 100 aqui com esse momento. Um prazer poder estar aqui fazendo um comentário seguido desse conteúdo que eu considero maravilhoso. E vamos dar continuidade, obviamente, a mais personagens, a mais histórias, a mais contos. Um forte abraço e até o próximo momento em que eu vou trazer mais perseguidos pela deusa Hera por diversos motivos. Finalmente, inclusive lá quando nós estivermos encerrando, fechando, eu vou trazer as questões tanto dos troianos quanto dos tebanos. Um forte abraço e até um outro momento.